Fala aí, galera, mais uma correção de pé de filosofia, segunda série, terceiro tri. Então vamos lá. A partir das três seguintes formulações, primeira é de Copérnico, a Terra não é o centro do mundo, depois é de Darwin, não nascemos de Deus, mas viemos do macaco, e por último a de Freud, não somos senhores da nossa própria consciência. Pode-se dizer que, gabarito da questão, letra B, constituem os fundamentos da modernidade e desfecham golpes profundos na pretensão do homem de ser o centro do universo. Então vamos lá, gabarito da 1, letra B. O que essa alternativa quer dizer pra gente? Bom, tanto a primeira afirmação de Copérnico, onde ele diz que a Terra não é o centro do mundo, e sim o Sol. Depois a Darwin, que diz que não nascemos de Deus, mas viemos do macaco. E depois Freud, dizendo não somos senhores da nossa própria consciência, retiram o protagonismo do homem. Retiram o homem de um pedestal e colocam ele como um ser comum. A primeira afirmação de Copérnico, a Terra não é o centro do mundo. Espera aí, o mundo não gira em torno do homem? O mundo gira em torno do Sol? O planeta Terra é só mais um planeta e não o centro do universo? Que história é essa? A segunda afirmação, não nascemos de Deus, mas viemos do macaco. Dizer que o homem é só mais um entre muitas outras espécies e que inclusive ele tem um ancestral em comum com o macaco. Essas afirmações, elas tiram o homem do seu protagonismo, elas tiram o homem do seu altar e os colocam como um ser comum na natureza. Então, a letra B, ela diz justamente sobre isso. Constituem os fundamentos da modernidade e desfecham golpes profundos na pretensão do homem de ser o centro do universo. Justamente porque essas alternativas, essas frases, elas retiram do homem toda a sua glória e o transformam em um ser comum. Elas o retiram literalmente do centro do universo, que foi o que Copérnico fez. Vamos então para a questão de número 2. Ela diz o seguinte: as morais de senhor e de escravos podem ser definidas respectivamente por, letra C, moral que visa a conservação da vida e dos instintos fundamentais, fundada na capacidade de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consequência da afirmação da potência. Essa seria a moral do senhor. E agora a moral do escravo. Moral que nega os valores vitais, a procura da paz e do repouso, pois o indivíduo fica enfraquecido e tem diminuída a sua potência. Certíssimo. Nietzsche ele vai distribuir a moral em duas. Ele vai dizer que existe a moral do Senhor, que é a moral do sim à vida, a moral da aceitação dos desejos humanos, a moral da plenitude, a moral da felicidade, e a moral do escravo, que é uma moral que reprime a natureza humana, é uma moral que diminui a natureza humana, que tira do homem a sua capacidade, a sua integridade e a sua capacidade, a sua liberdade, digamos assim. Uma moral que oprime os desejos humanos. Então, a letra C, certíssima. Moral do Senhor, uma moral do sim à vida, e moral dos escravos, uma moral de negação aos desejos humanos. A C resume perfeitamente isso. Então, número 2, letra C. Vamos então para a questão de número 3. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto letra B, o super-homem, indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si. Na verdade, não. O super-homem, ele seria um ser que supera o valor. Ele supera a moral tradicional. Ele está além disso. Ele é o além-homem, o Übermensch. Ele não possui um valor em si. E justamente por isso, essa é a alternativa errada. Vamos então à questão de número 4. A transvalorização da moral proposta por Nietzsche é, letra D,
é a superação da moral tradicional para que os atos do homem forte não sejam pautados pela mediocridade das virtudes estabelecidas. Para tanto, é preciso recuperar o sentimento de potência, a alegria de viver, a capacidade de invenção e a condição do próprio homem definir o que é bom ou ruim para si e para os demais, sem imposição ou aceitação do que já foi convencionado por estranhos. Certíssimo. Essa questãozinha, ela reflete a crítica que Nietzsche faz à moral tradicional, a moral considerada judaico-cristã, que é uma moral que ela vai trazer como virtudes aqueles sentimentos de humildade, um sentimento de retidão, um sentimento de ajuda ao próximo. Nietzsche vai criticar essas coisas. Ele vai dizer que somente o sentimento de potência, a alegria de viver, a capacidade de invenção, a condição do próprio homem definir o que é bom ou ruim para si. Por quê? Porque, de acordo com ele, a moral cristã, ela retira essa autonomia do homem de definir o que é bom ou ruim para si, porque isso já está pré-estabelecido. Então, ela, de certa forma, retira a autonomia humana. Por isso que essa transvalorização da moral proposta por Nietzsche, é justamente a superação, superar, ultrapassar essa moral tradicional cristã. Então, é a letra D. Vamos então à questão de número 5. Ela diz o seguinte: em Genealogia da Moral, Nietzsche faz uma análise devastadora da moral tradicional, a qual considerava baseada, letra D, na culpa. Nietzsche diz que a moral tradicional ela é baseada em sentimentos de culpa, esses sentimentos que hoje são valorizados, que são bem vistos, como, por exemplo, a humildade, a retidão. Para Nietzsche, isso é sinal de fraqueza, é sinal de culpa, que a real moral, ela não deve ser inspirada nesses sentimentos, não deve ser inspirada nesses valores, que são valores de culpa, valores fracos. Para ele, a moral deve ser inspirada em um valor forte, em um valor fixo. Fixo, no caso, por ser forte. De acordo com a filosofia de Schopenhauer, a vontade se manifesta no ser humano a partir, letra B, de seu desejo de reprodução e de seu instinto de sobrevivência. Para Schopenhauer, a vontade ela é natural ao homem. O homem está naturalizado a sentir vontade. Então, seu desejo de reprodução e seu instinto por sobrevivência automaticamente acabam por proporcionar, acabam por gerar essa questão da vontade. Ela é implícita ao ser humano. Então, letra B. Questão de número 7 diz o seguinte: julgue o item a seguir. Schopenhauer acreditou que a ciência como contemplação era uma das maneiras de superação dos limites anunciados pela vontade. Não. A resposta vai ser a letra C, que diz o seguinte: não, Schopenhauer via não a ciência, mas sim a arte como forma de escapar de suas contínuas vontades. Bom, como eu disse na questão anterior, para Schopenhauer, a vontade ela é natural ao homem, ela é gerada pelo seu desejo de reprodução e sentido de sobrevivência, ou seja, ela é natural, ela está sempre lá com o homem. E para Schopenhauer, ela não só é natural, como ela é inquietante. O homem ele é perturbado pelas suas vontades, ele é perturbado pelos seus desejos. Por quê? Porque ele não consegue se sentir satisfeito. E onde é que a contemplação estética, onde é que a contemplação artística, onde é que a arte entra nisso? Somente em um contexto de contemplação da arte, o homem consegue se desligar deste mundo de desejos e vontades, onde ele nunca consegue estar plenamente satisfeito, e ele pode ter um momento puro
de contemplação artística. Então a arte para Schopenhauer é um alívio desse tormento que os desejos, que as vontades causam ao ser humano. Então, letra C. As características do pensamento kantiano são: gabarito, letra A. A sociedade é regida por leis sociais, tal como a natureza é regida por leis naturais. As ciências humanas devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra. Perfeito, exatamente. O positivismo, o pensamento positivista, ele vai tratar, ele vai somente contemplar, ele vai exaltar uma ciência clara, uma ciência objetiva. Essa ciência não poderia ter rodeios, não poderia ter poréns. Assim como a ciência da natureza, ela estuda as leis naturais, a ciência social também deveria seguir leis sociais. Ou seja, assim como as ciências exatas deveriam ter um método de investigação, deveria ser uma ciência clara, uma ciência objetiva, uma ciência lógica, isso também deveria se transpor para a análise social. A análise social também deveria ser clara, objetiva e lógica. Número 9. Seu esquema sociológico era tipicamente positivista. Ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender esse progresso, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. Era um grande defensor da moderna sociedade capitalista. Essa descrição está relacionada com o perfil de... Bom, acabamos de ver na outra questão. Qual é o filósofo, qual é o cientista político, qual é o sociólogo que propõe uma análise fria, uma análise racional, uma análise lógica da sociedade? Auguste Comte. Então, o gabarito vai ser letra C. Vamos então para a questão de número 10. Ela diz o seguinte: sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advindas do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Schopenhauer. O texto acima de Schopenhauer diz respeito a... gabarito, letra B. Diz o seguinte: administração da independência interior. O texto está falando justamente sobre isso, sobre administrar a independência. Porque quando ele fala, nossos desejos, que são advindos do mundo, justamente porque Schopenhauer diz que o homem ele é dependente desses desejos, ele nunca está satisfeito com esses desejos, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Ou seja, é uma relação de dependência com os nossos desejos. Saciar um desejo é como dar uma esmola ao mendigo. Nós retornaremos a ter fome. Aquela sensação não vai passar. Uma esmola não vai fazer o mendigo deixar de ser mendigo. Então, é uma situação inquietante, a situação que nós temos em relação aos nossos desejos. Então, é justamente sobre a administração da independência interior, porque, de acordo com Schopenhauer, nós somos dependentes dos nossos desejos. Então, nós precisamos aprender a nos tornar independentes interiormente, que é como ele diz, a resignação assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações, ou seja, a resignação nos livra dos nossos desejos e, por isso, nos ajuda a ser independentes no nosso interior. Essa foi a gravação do PE, gente. Espero que vocês estudem e façam uma boa avaliação.